A unidade como harmonia. 34. A criatura humana, sendo de natureza espiritual, realiza-se nas relações interpessoais. Quanto mais as vive de modo autêntico, tanto mais amadurece a sua identidade pessoal. Não é isolando-se que o homem se valoriza, mas pondo-se em relação com os outros e com Deus. A importância de tais relações torna-se, portanto, fundamental. Uma igreja sinodal caracteriza-se como espaço onde as relações podem florescer, graças ao amor recíproco que constitui um mandamento novo, deixado por Jesus aos seus discípulos. No seio de culturas e sociedade cada vez mais individualistas, a igreja, povo unido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, pode dar testemunho da força das relações fundadas na Trindade. As diferenças de vocação, idade, sexo, profissão, condição e pertença social presentes em cada comunidade cristã oferece a cada um o encontro com a alteridade indispensável para o amadurecimento pessoal. É, antes de mais, no seio da família, que com o concílio se poderia chamar igreja doméstica, que se vive a riqueza das relações entre pessoas unidas na sua diversidade de caráter, sexo, idade e função. Por isso, as famílias são um lugar privilegiado para aprender a experimentar as práticas essenciais de uma igreja sinodal. Apesar das fraturas e dos sofrimentos que as famílias experimentam, continuam a ser lugares onde se aprende a trocar o dom do amor, da confiança, do perdão, da reconciliação e da compreensão. É na família que aprendemos que temos a mesma dignidade, que somos criados para a reciprocidade, que temos necessidade de ser ouvidos, que somos capazes de escutar, de discernir e de decidir juntos, de aceitar e exercitar uma autoridade animada pela caridade, de ser corresponsáveis e de prestar contas dos nossos atos. A família humaniza as pessoas através da relação do nós e, ao mesmo tempo, promove as legítimas diferenças de cada um. O processo sinodal mostrou que o Espírito Santo suscita constantemente no povo de Deus uma grande variedade de carismas e ministérios. Também na edificação do corpo de Cristo existe diversidade de membros e de funções. É o mesmo Espírito que distribui os seus vários dons, segundo a sua riqueza e as necessidades dos ministérios, para a utilidade da igreja. De igual modo, surgiu a aspiração de alargar as possibilidades de participação e de exercício da corresponsabilidade diferenciada de todos os batizados, homens e mulheres. A esse propósito, porém, foi manifestada a tristeza pela falta de participação de tantos membros do povo de Deus neste caminho de renovação eclesial e o cansaço generalizado em viver plenamente uma sã relação entre homens e mulheres, entre gerações e entre pessoas e grupos de diferentes identidades culturais e condições sociais, especialmente os pobres e os excluídos. O processo sinodal pôs também em evidência o patrimônio espiritual das igrejas locais, nas quais e a partir das quais existe a Igreja Católica
e a necessidade de articular as suas experiências. Em virtude da catolicidade, cada uma das partes traz às outras e a toda a Igreja os seus dons particulares, de maneira que o todo e a cada uma das partes aumentem pela comunicação mútua entre todos e pela aspiração comum à plenitude em unidade. O ministério do sucessor de Pedro protege as legítimas diversidades e vigia para que as particularidades ajudem à unidade e de forma alguma a prejudiquem. Toda a igreja foi sempre uma pluralidade de povos e línguas da igreja, com os seus ritos, disciplinas e heranças teológicas e espirituais particulares, de vocações, carismas e ministérios, ao serviço da unidade comum. A unidade desta variedade é realizada por Cristo, pedra angular, e pelo Espírito, mestre de harmonia. Essa unidade na diversidade é designada precisamente pela catolicidade da Igreja. Sinal disso é a pluralidade das igrejas, sui iuris, cuja riqueza o processo sinodal pôs em evidência. A Assembleia pede que se prossiga no caminho do encontro, da compreensão recíproca e do intercâmbio de dons que alimentam a comunhão de uma igreja de igrejas. A renovação sinodal favorece a valorização dos contextos como lugar onde se torna presente e se realiza o chamamento universal de Deus a fazer parte do seu povo, daquele reino de Deus que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deste modo, as diferenças culturais podem compreender a unidade que está na base da sua pluralidade e abrir-se à perspectiva do intercâmbio de dons. A unidade da igreja não é a uniformidade, mas a integração orgânica das legítimas diversidades. A variedade das expressões da mensagem salvífica evita reduzi-la a uma única compreensão da vida da igreja e de formas teológicas, litúrgicas, pastorais e disciplinares em que ela se exprime. A valorização dos contextos, das culturas e das diversidades e das relações entre si é uma chave para crescer como igreja sinodal, missionária e caminhar sob o impulso do Espírito Santo para a unidade visível dos cristãos. Reafirmamos o empenho da Igreja Católica em prosseguir e intensificar o caminho ecumênico com outros cristãos em virtude do batismo comum, em respostas ao apelo de viver juntos a comunhão e a unidade entre os discípulos, pelos quais Cristo rezou na última ceia. A Assembleia saúda com alegria e gratidão os progressos nas relações ecumênicas ao longo dos últimos 60 anos, os documentos de diálogo e as declarações que exprimem a fé comum. A participação dos delegados fraternos enriqueceu o desenrolar da Assembleia e aguardamos com esperança os próximos passos do caminho para a plena comunhão, graça e recepção dos frutos do caminho ecumênico nas práticas eclesiais.